Uma garota de programa é abordada por um policial que diz: A senhora está presa, Mas por que eu estou presa? porque a senhora está aqui nesta esquina vendendo seu corpo. Eu não vendo meu corpo aqui, não. Eu vendo preservativos aqui nesta esquina e ofereço demonstração grátis. Só isso. Uma mulher vai num cirurgião plástico para dar fim nas suas rugas. O médico então fala: Eu inventei um método revolucionário para acabar com as rugas. Coloco um parafuso no topo da sua cabeça, escondida no couro cabeludo, e toda vez que a senhora quiser eliminar uma ruga da sua face, basta apertar o parafuso e a sua pele é esticada, fazendo com que a ruga suma. A senhora quer experimentar? Claro, doutor. Pode colocar o parafuso na minha cabeça. Depois de 6 meses, a mulher volta ao consultório do médico e diz: Doutor, esta técnica do parafuso é muito boa, mas com o tempo apareceram estas bolsas horríveis bem debaixo dos meus olhos. O senhor deveria ter me alertado quanto a este efeito colateral. Minha senhora, estas bolsas embaixo dos seus olhos são os seus seios. E se a senhora não parar de apertar este parafuso e o deixar quieto, em 10 dias vai ter barba. Um sujeito vai ao urologista e fala para ele que o seu bingolim estava cor de laranja. O médico o examina e diz: Que estranho. Eu nunca vi isto antes. O senhor trabalha com algum tipo de pesticida? Não, senhor. O senhor por acaso tem ou teve algum contato com produto químico em seu trabalho? Não, senhor. Eu sou aposentado e não trabalho mais. Ok. O senhor por acaso já tentou tirar esta cor laranja lavando o bingolim? Já tentei várias vezes, doutor, mas não sai de jeito nenhum. Ok. O senhor me disse que é aposentado, certo? O que é que o senhor faz durante seu dia? Eu passo o dia assistindo filme pornô e comendo Cheetos. Um homem de 85 anos de idade estava sentado num banco da praça, chorando muito. Um jovem que passava pelo local fica comovido com a cena e senta-se ao seu lado e pergunta ao idoso o que estava acontecendo. O que o aflige, senhor? Estou apaixonado por uma moça de 22 anos. E o que há de mal nisso? O senhor não é correspondido? Claro que sim. Não é o que você está pensando. Moramos juntos, eu e ela, que é lindíssima. Toda manhã, antes dela ir ao trabalho, nós fazemos amor. Na hora do almoço, ela volta para casa e nós fazemos amor de novo. Daí ela me prepara um dos meus pratos preferidos e eu como tudinho. De tarde, se ela tem tempo, ela volta para casa e fazemos amor de novo. E olha que ela entende do assunto. Finalmente, quando chega a noite, voltamos para o nosso ninho de amor e fazemos amor a noite toda. Então eu não entendo. Me parece que vocês estão vivendo uma relação perfeita e não entendo o porquê do senhor estar chorando. É que eu esqueci onde eu moro. Um sujeito estava na sua loja quando o telefone toca e era um pesquisador de um jornal que logo diz: Boa tarde. Vi aqui que o senhor utilizou os classificados do nosso jornal recentemente e eu gostaria de saber se gostou do resultado. Nossa, o resultado foi excelente. Bastou eu anunciar que eu precisava de um vigia noturno e minha loja foi assaltada na mesma noite. Silvia e Silmara, duas solteironas, compram uma farmácia e num belo dia entra um homem, querendo comprar uma caixa de preservativos masculinos. Silmara, busca uma caixa de preservativos do tamanho padrão lá no estoque para este senhor. Tamanho padrão não serve. São muito pequenos. Silmara, traga então uma caixa de preservativos do tamanho G. O tamanho G também não serve. É muito pequeno. Silmara, pega lá no estoque o maior tamanho de preservativos que temos aqui na farmácia. Silmara traz a caixa, o homem examina os preservativos e fala: Este também não serve. São pequenos demais. Silmara, os preservativos que você trouxe aqui são muito pequenos. E o homem quer um maior. O que eu posso oferecer a ele? Casa, comida,
roupa lavada e uma sociedade aqui na farmácia. Dois amigos de longa data se encontram numa rua da cidade, e um diz ao outro: E aí, Gustavo? Como vai a sua vida de casado? Rapaz, nem te falo. Minha esposa é uma fera na cama. Fazemos amor de tudo quanto é jeito. Para você ter uma ideia, já fizemos todas as posições do Kama Sutra e vamos começar do zero e fazer todas de novo. E você, meu amigo? Como está a vida? Ultimamente, eu e minha esposa só fazemos estilo cachorrinho. Cachorrinho? Nossa, adoro este estilo. Você a pega por trás, certo? Não é bem isto, Gustavo. Na verdade, eu me sento na cama com cara de coitadinho e ela se deita fingindo-se de morta. Um colaborador vai até seu patrão e diz: Chefe, o senhor tem que me dar um aumento, pois existem várias outras empresas que estão atrás de mim. Ah, é? E quais são estas empresas? Posso saber? A empresa de água, a de luz e a de telefone. Dois velhos amigos se encontram num boteco e um diz ao outro: Que cara triste você está, rapaz. Não pode, não. Fique sabendo que quando eu estou triste assim, vou para minha casa e passo o dia fazendo amor com a minha mulher e fico alegre logo. Boa ideia, cara. Vou fazer exatamente isto. Será que sua mulher está em casa agora? Um sujeito vai no consultório de um amigo médico que o examina e logo após pergunta: Osvaldo, quantas vezes por semana você faz amor com sua esposa? Umas 2 vezes, acho eu. No máximo. 2 vezes? Mas ela esteve aqui na semana passada e me disse que faz amor umas 15 vezes por semana? Sim, Cláudio. Mas só até a gente acabar de pagar o nosso carro importado. Pedro e Henrique se encontram e começam a conversar. Henrique, você não vai acreditar. Mas no meu novo emprego, a mulherada fica dando em cima de mim. Que loucura, Pedro. E onde você está trabalhando agora? No porão de um velho motel. Um sujeito vai até um oftalmologista e diz: Doutor, eu estou vendo uma mancha muito grande na minha frente. Isto é fácil de resolver. Coloque este óculos e me diga se melhorou. Puxa, doutor, melhorou muito. Agora eu vejo a mancha muito melhor. Dois amigos conversam numa rua deserta. Puxa, que relógio bacana você está usando. Gostou? Eu ganhei este relógio numa corrida. Caramba! E quantas pessoas estavam participando da corrida? Eu, o antigo dono do relógio e um policial. A campainha de uma casa toca e uma mulher usando uma bela roupa vai atender. Bom dia, senhora. Eu sou o Adalberto, o afinador de pianos. Mas eu não chamei nenhum afinador de pianos aqui. Eu sei, mas seus vizinhos chamaram. No trabalho, João percebe que Carlos estava usando um par de brincos e diz: Carlos, que frescura é esta? Não é nada especial, João. Trata-se apenas de um par de brincos. Mas desde quando você usa brincos nas orelhas? Desde o dia que minha esposa os achou no meu carro. Alfredo liga para a empresa do seu amigo e a telefonista atende. Por favor, eu poderia falar com o Dr. Renato? Olha, o Dr. Renato está no banheiro cagando neste momento e não poderá atender. O sujeito fica horrorizado com aquilo e desliga o telefone. Quando encontra o Renato, diz a ele: Renato, eu fiquei horrorizado com a maneira que a sua telefonista me atendeu um dia destes na sua empresa. Ela me disse que você estava cagando e não podia atender ao telefone. Você precisa falar com ela e dizer que estas coisas não se diz, né? Afinal, você é um grande empresário e precisa manter a etiqueta. Puxa vida, Alfredo, me perdoe. A telefonista é nova na empresa e eu vou falar com ela sim. Obrigado pelo toque, meu amigo. Passaram-se alguns dias e o Alfredo liga novamente para o seu amigo Renato e a secretária atende. Bom dia, eu poderia falar com o Dr. Renato? Olha, ele está muito ocupado no momento e não pode atender. Não tem problema. Ele por acaso vai demorar muito? Olha, do jeito que ele passou aqui peidando, acho que vai sim.
Preparem os bolsos para as melhores ofertas, porque o Piadas de Bolso não está só contando piadas agora, ele também está indicando ótimos produtos no Mercado Livre. Se você acha que as piadas contadas aqui são de cair o queixo, espera só até ver os preços. Clica aqui embaixo e veja o produto que estou recomendando neste vídeo antes que acabe, igual a minha paciência com piada sem graça. Corre lá, porque rir é bom, mas economizar é melhor ainda. A igreja estava lotada, e o padre interrompe o sermão do dia dizendo: Quem quer ir para o céu? Levanta a mão para eu saber. Todos levantam a mão, menos um bêbado que estava sentado na primeira fila. O padre então pergunta: O senhor não quer ir para o céu quando morrer? Quando morrer, eu quero sim. É que eu pensava que o senhor estava organizando uma excursão para hoje. Um sujeito vai pela primeira vez num bordel, e quando ele chega lá, vê que existiam duas portas para entrar. Numa delas estava escrito entrada para ricos, e na outra, entrada para pobres. Ele pensou: rico eu não sou. Então ele entrou pela porta que estava escrito pobres mesmo. Assim que ele entrou, haviam mais duas portas. Numa delas estava escrito pingolim grande, e na outra, pingolim pequeno. Então ele logo pensou e entrou na porta. Pingolim pequeno mesmo. Ele entra numa sala que haviam mais duas portas. Numa delas estava escrito: entrada para quem tem muito dinheiro, e na outra, entrada para quem está sem dinheiro. Ele, como não era bobo nem nada, não pensou duas vezes e entrou pela porta dos que não tinham dinheiro. Saiu na rua e ficou puto. Um bêbado chega numa estação de trem e pergunta para o segurança do local: Que horas sai o último trem daqui? O último trem sai às 11 horas. E que horas são agora? Agora são 10 horas e 20 minutos. O bêbado então se deita num banco que havia ali e dorme. Quando eram 11h05, o segurança acorda o bebum e fala: Senhor, o último trem já saiu daqui. Ótimo! Agora eu já posso atravessar a linha. Um bêbado estava andando pela rua e avista outro bêbado, e logo fala: Eu sou Deus e descobri isso na semana passada. Eita, você é Deus? Então me prova isso. O bêbado então saiu caminhando pela rua, passou por várias casas e parou em frente de uma casa que achou. Uma mulher que estava na frente da casa disse: Meu Deus, você de novo aqui? Um bêbado estava num boteco quando do nada dois sujeitos começam a brigar. O bêbado entra na briga e cortaram seu bingolim fora. Ele então vai até o hospital e diz para o médico: Doutor, cortaram meu bingolim fora e o senhor precisa implantar ele no lugar. Nossa, me dá o seu bingolim rápido então, para não perdermos tempo no implante. O bebum então coloca a mão no bolso, pega o bingolim e o entrega ao médico que diz: Meu senhor, isto aqui não é um bingolim. É um cigarro de palha. Eita! Fumei meu bingolim por engano. Um bêbado estava tão mamado que entra num velório para sentar e descansar. A esposa do falecido chora ao lado do caixão e diz: Coitado do meu marido. Faleceu como um passarinho. Um sujeito chega e vê o bêbado sentado ao lado do caixão e logo conversa com ele. Meus pêsames. Eu era muito amigo do falecido e a notícia me pegou de surpresa. Do que ele morreu? Deram uma estilingada nele. Um sujeito no interior do estado foi internado no hospício porque estava cismado que ele era um grão de milho. Ele então foi tratado, medicado e teve alta. A mulher dele foi buscá-lo, e quando estavam voltando para casa, ele vê uma galinha no caminho e fica estático, sem mover um único músculo do corpo. A mulher então diz: Marido, por que o separou? Não foi tratado e não sabe que você não é um grão de mil? Eu sei, mulher, mas será que a galinha já sabe? Um bebum entra no boteco e fala para o balconista. Me dá 1 metro de cachaça. O balconista, para tirar uma com a cara do bebum, derrama a cachaça sobre o balcão e diz: Aqui está seu metro de cachaça. Posso lhe servir algo mais? Não, mas agora embrulha que é para viagem.
Um sujeito dirigia um carro em alta velocidade e um guarda o para e diz: Bom dia. O senhor pode me mostrar sua carteira de motorista? Eita, seu guarda! A minha carteira tá vencida. Ok. Me mostra então o documento deste carro. Eita, seu guarda! Não vai dar não. Este carro é roubado. Virche. Pode me abrir o porta-malas, por favor? Não posso abrir não, seu guarda. O dono do carro está amarrado e amordaçado lá dentro. O guarda então se desespera e chama reforços para atender aquela abordagem. Um coronel da polícia chega ao local e percebe que a carteira do motorista estava válida, os documentos do carro estavam em dia e o porta-malas estava vazio. Ele fica nervoso e fala: Mas que palhaçada é esta, afinal? Sei lá, seu coronel. Só falta agora este guarda dizer que eu estava dirigindo em alta velocidade. Um sujeito era conhecido por querer tirar vantagem e ganhar dinheiro de tudo que fazia. Um belo dia, ele apareceu na casa de um amigo e disse: Juarez, meu amigo, quanto tempo não te vejo. Aposto R$ 100 que você não adivinha o que me traz aqui. Ora, Otávio, muito fácil adivinhar. Você veio aqui para tentar arrancar algum dinheiro de mim. Imagina, Juarez. Eu passei aqui só para te dar um abraço, pois senti vontade de abraçar o meu amigo. Viu só? Você perdeu a aposta. Me passa os 100 paus aí, então. Um sujeito entra na farmácia e pergunta: O senhor por acaso tem termômetro colorido para vender aqui? Claro que não, né? Porque alguém iria comprar um negócio destes? É que minha esposa desconfia que nosso filho está com febre amarela. Um grupo de amigos marcam a tão sonhada pescaria que faziam todos os anos. Como era de costume, cada um deles levava uma garota de programa junto. Mas naquele ano, as mulheres dos amigos resolvem ir junto com eles, e apesar de tanto pedirem que não fossem, elas batem o pé e vão. Quando chegam na pousada, o gerente vai até a recepção e fala: Carambola! Desta vez vocês trouxeram umas garotas de programa feias demais. Joãozinho mostra seu boletim escolar para o seu pai que diz: Caramba, meu filho, que notas ruins, hein? Na minha época, notas assim eram punidas com uma bela de uma surra. Boa, papai! Vamos pegar a professora amanhã na saída da aula! Uma filha de pais separados faz 18 anos de idade, e o pai fica todo feliz por ter que pagar a última pensão à ex-mulher. Ele então se encontra com a filha, lhe parabeniza pelo aniversário e faz o cheque. Ele então pede para a filha que entregue o cheque para sua mãe e diga a ela que este será o último que ela irá receber dele. Depois de alguns dias, o pai se encontra com a filha e fala: Oi, minha filha. Você entregou o cheque para sua mãe? Entreguei sim, papai. E o que ela disse? Ela disse que o senhor não é o meu pai. Numa cidadezinha do interior, existiam dois irmãos bem peraltas. Um tinha 7 anos e o outro 11 anos. Os pais dos garotos já sabiam que tudo de ruim que acontecia na cidade tinha a participação dos peraltinhas. Um belo dia, o pai fica sabendo que na igreja o padre dava um jeito nos meninos sapecas da cidade e resolveu mandar os meninos para a igreja. Mandou primeiro o filho mais novo, que quando chegou na igreja, o padre logo pergunta: Meu filho, sabe onde está Deus? O moleque ficou paradinho no lugar sem dizer nada. O padre então fala mais alto com a criança: Onde está Deus, moleque? O moleque então sai correndo da igreja para casa e se esconde debaixo da sua cama. O irmão mais velho viu ele chegar, foi até o quarto e o viu debaixo da cama. Logo ele pergunta ao irmão: O que foi que o padre disse? Tamo perdido, mano. Deus sumiu e tão achando que a culpa é nossa. Eram 3 amigos, e um deles tinha um bafo terrível que era difícil aguentar. Seu apelido era Bafúncio. Um dia, os 3 saem para acampar. E como só havia uma barraca, os 3 são obrigados a dormir juntos. Os outros 2, como não aguentavam o bafo matador do Bafúncio, falaram antes de dormir: Bafúncio?
Se você roncar ou for falar algo, nos avise para colocarmos a cabeça debaixo das cobertas, para não sentirmos seu bafo, tá? Era então de madrugada e o bafúncio cutuca os amigos. E eles imediatamente colocam as cabeças debaixo da coberta. E o bafúncio diz: Payday. Preparem os bolsos para as melhores ofertas, porque o Piadas de Bolso não está só contando piadas agora, ele também está indicando ótimos produtos no Mercado Livre. Se você acha que as piadas contadas aqui são de cair o queixo, espera só até ver os preços. Clica aqui embaixo e veja o produto que estou recomendando neste vídeo antes que acabe, igual a minha paciência com piadas sem graça. Corre lá, porque rir é bom, mas economizar é melhor ainda. Um sujeito chega todo mordido, sujo, com o terno todo rasgado, cheio de hematomas e com a gravata toda torta. O chefe dele vê o estado com que seu colaborador chegou e pergunta: Mas, o que foi que aconteceu com você? Sofreu algum acidente? Não, chefe. É que eu acabei de enterrar minha sogra. Foi apenas isto. E por que você está todo rasgado e ferido então? O senhor acredita que a velhota não queria entrar no caixão? Um sujeito entra no banco e percebe que todos estavam andando de um lado para o outro e olhando atentamente para o chão como se procurassem algo. Havia um senhor parado que não se mexia e, como o sujeito era muito curioso, logo pergunta a ele: Senhor, sabe o que está acontecendo aqui? Não foi nada demais. Foi só um rapaz que deixou cair uma nota de $100 no chão e todo mundo está procurando. E o senhor? Por que não está procurando? Porque a nota está bem debaixo do meu sapato. Um jovem leva seu pai para o deixar num asilo de velhos e, quando eles chegam, senta o pai num sofá na recepção e vai direto para o balcão conversar sobre a internação. O velhinho, então, começa a pender para a esquerda e uma enfermeira que estava ali por perto coloca várias almofadas do seu lado esquerdo para o manter reto. Então o velhinho começa a pender para a direita, e a mesma enfermeira, vendo aquilo, coloca várias almofadas do seu lado direito também. O velhinho começa a pender para a frente, e a mesma enfermeira coloca várias almofadas na frente dele para que ele ficasse ereto. Nisso o filho retorna e fala para o pai: Legal este lugar, né, pai? É bom sim, meu filho. Mas as enfermeiras daqui não deixam a gente nem peidar. Um sujeito chega numa casa lotérica e diz: O senhor pode me ajudar? Claro, senhor. Do que o senhor precisa? Eu quero um bilhete da loteria, mas não tenho ideia do número que vou escolher. Não se preocupe, então. Eu vou lhe ajudar. Por quantos anos o senhor estudou? 9 anos. Ótimo. Já temos um número. Quantos filhos o senhor tem? Tenho 4 filhos. Quantos livros o senhor já leu na sua vida? 7 livros. Ok, já temos um 9, um 4 e um 7. Quantas vezes por semana o senhor faz amor com sua esposa? Meu filho, esta pergunta é muito pessoal. Mas o senhor quer minha ajuda ou não? Se quiser, tem que responder. Tá bom, 2 vezes. Ok. Já temos então um 9, um 4, um 7 e um 2. Estamos quase lá. Bom, agora que já estamos mais íntimos, quantas vezes o senhor já deu a rabiola? Qual é a sua? Eu sou muito macho. Ok, meu senhor. Vamos considerar então 0. Com as informações que o senhor passou, temos todos os números que precisamos. 9, 4, 7, 2 e 0. O sujeito compra o bilhete da loteria com o número que o atendente sugeriu e vai para casa. No outro dia, ele confere o resultado do sorteio e o bilhete premiado foi 9, 4, 7, 2 e 1. Ele fica puto da vida e diz: Caramba, por conta de uma mentirinha eu não fiquei rico. Um sujeito vai no boteco e, como de costume, leva seu macaco junto. O macaco era a atração do local. Ele pulava de mesa em mesa, comia o que estivesse em cima, provocando muitas risadas dos clientes. No boteco, havia também uma mesa de bilhar que estava sendo utilizada pelos clientes, e o macaco, quando a viu, pulou para cima da mesa e comeu a bola vermelha.
O sujeito se desespera e corre com o macaco para o veterinário. Dias depois, ele aparece novamente no boteco com o macaco e pede um martini com azeitona. O macaco então pega a azeitona do copo do sujeito, enfia lá mesmo e depois come. O atendente olha aquilo e diz: Mas que macaco mais porco! É que ele engoliu uma bola de bilhar na semana passada que deu um trabalho danado para sair. Depois deste dia, ele mede tudo que põe na boca para comer. Um sujeito é chamado para fazer um serviço na casa de um outro e depois de horas trabalhando duro de terno e gravata, todo suado avista um caipira deitado numa rede, na maior folga e mastigando um capim. Ele não resiste e fala para o caipira: Você sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais? A inveja também é. Um casal de meia-idade tinham 2 filhas lindas e maravilhosas. O grande sonho do casal era ter um filho homem, mas devido à idade avançada dos 2, não tinham muito tempo. Conversaram e decidiram tentar então. Foram várias semanas de tentativa e finalmente a mulher engravidou e 9 meses depois nasce um menino. O pai fica todo orgulhoso e corre ao berçário do hospital para ver seu filhinho. Quando ele vê o filho, fica assustado, pois nunca havia visto uma criança tão feia como aquela. Então ele retorna ao apartamento da esposa no hospital e pergunta: Querida, vi nosso filho no berçário. Você jura que não me traiu? Dessa vez eu juro que não. Mas por quê? Era uma aula como as outras, e a professora pede aos alunos que tragam equipamentos de primeiros socorros na próxima aula. No outro dia de aula, a professora pergunta aos alunos: Joana, o que você trouxe? Eu trouxe esparadrapos, professora. E quem te deu os esparadrapos? Foi minha tia. E o que foi que ela disse para você? Que os esparadrapos são bastante utilizados para fechar os curativos. Muito bem, Joana. A professora então faz a mesma pergunta aos outros alunos. E quando chega a vez do Joãozinho: O que você trouxe, Joãozinho? Eu trouxe um cilindro de oxigênio. E quem foi que te deu este cilindro? Foi meu avô. E o que foi que ele te disse? Devolve! Devolve! Num concurso público dos Correios, a primeira questão era: qual a distância da Terra até a Lua? Um sujeito que estava fazendo a prova, quando vê esta questão, se levanta e entrega o teste em branco para o examinador, dizendo: Se é para trabalhar neste trajeto, eu desisto da vaga. Um velhinho, numa bela manhã, acorda com o bingolim duro como uma pedra. A velhinha, quando vê aquilo, fica toda assanhada e começa a tirar a roupa, dizendo: Vamos aproveitar então, meu velho. O velhinho coloca a roupa e diz: Que aproveitar que nada. Eu vou lá pro boteco mostrar pra turma. Um grande empresário marca uma audiência com um deputado em Brasília e, enquanto o aguarda na sala de espera, é tratado com muita mordomia pelo seu oficial de gabinete. Quando ele é recebido pelo deputado, diz: Senhor deputado, eu fico até constrangido de falar, mas minha carteira sumiu. Eu tenho certeza que estava com ela ao sentar lá fora para lhe esperar, pois tive que mostrar meu RG na entrada do prédio e o guardei de volta na carteira. Não quero insinuar nada, mas a única pessoa com quem tive contato de lá para cá foi com seu oficial de gabinete. O deputado então escuta o empresário e sai da sala sem falar nada, e minutos depois retorna com uma carteira nas mãos. Entrega ao empresário e pergunta: É esta a sua carteira? Sim, é esta. Eu fico envergonhado e espero não ter causado um mal-estar entre o senhor e o seu oficial de gabinete quando pegou a carteira de volta. Não se preocupe com isso. Ele nem percebeu que a peguei. Manuel e Alexandra já estavam com 85 anos de idade. E Manuel resolve comprar um sapato feito com pele de jacaré sem que Alexandra saiba.
Ele chega em casa com os sapatos novos, os coloca, vai para a frente da Alexandra e fala: Alexandra, o que você acha? Acha o quê, Manuel? Você não está percebendo nada de diferente em mim? Não estou, não. O que é? Manuel então vai até o banheiro e tira toda a sua roupa, ficando apenas com os sapatos e volta para a frente da esposa dizendo: E agora, Alexandra? Está notando algo de diferente? Não estou, não, Manuel. Ele continua caído como ontem e como estará amanhã. E você sabe o motivo dele estar caído? Não sei, não, Manuel. Qual é? Porque ele está olhando para os meus sapatos novos. Puxa, então você poderia ter comprado um chapéu novo. Preparem os bolsos para as melhores ofertas, porque o Piadas de Bolso não está só contando piadas agora, ele também está indicando ótimos produtos no Mercado Livre. Se você acha que as piadas contadas aqui são de cair o queixo, espera só até ver os preços. Clica aqui embaixo e veja o produto que estou recomendando neste vídeo antes que acabe, igual a minha paciência com piada sem graça. Corre lá, porque rir é bom, mas economizar é melhor ainda. Um caipira queria começar a criar porcos e então comprou vários deles para colocar em seu sítio. Passaram-se alguns meses e ele percebeu que as porquinhas não ficavam prenhas e ele, como havia gasto todo o seu dinheiro com os porcos, resolveu ligar para um veterinário e pedir ajuda. O veterinário, quando chegou no sítio, examinou os porcos e disse para ele que a inseminação artificial era a única saída para que as porquinhas se reproduzissem. Ele não fazia a menor ideia do que era inseminação artificial, mas para não demonstrar ignorância ao veterinário, disse que logo no dia seguinte já iria tomar todas as providências. O caipira tinha apenas uma dúvida que era: como ele ia saber se a porca estava prenha ou não? O veterinário explica a ele que quando a porca ficasse prenha, elas iriam parar de andar por todo o sítio e ficariam mergulhando na lama. O caipira, no outro dia, encheu a Kombi de porquinhas e as levou para o meio do mato e fez sexo com todas. Depois ele retornou à fazenda. No dia seguinte, as porquinhas estavam andando pelo sítio e nada de lama. O caipira conclui então que devia repetir a dose e colocou todas as porquinhas na Kombi e retornou ao matagal. Logo após, ele retornou para casa e no dia seguinte as porquinhas continuavam a andar por todo o sítio e nada de lama. Ele não desistiu e colocou todas as porquinhas novamente na Kombi e se dirigiu para o matagal. No dia seguinte, ele pediu para sua esposa dar uma olhada nas porquinhas e ver se elas estavam mergulhadas na lama. A mulher foi até a janela da casa, voltou e falou: "Olha, elas não estão na lama, mas estão dentro da Kombi e uma delas não para de buzinar." Um sujeito vai até o hospital para visitar um amigo japonês que havia sofrido um grave acidente de carro. Quando ele chega no quarto, vê o amigo entubado, cheio de fios e mangueiras para todo lado. Ele fica então só observando o amigo, com os olhinhos fechados, sofrendo, mas repousando, mesmo com todos aqueles fios e mangueiras ligados conectados no seu corpo. Num dado momento, o japonês acorda, arregala os olhos e fala: Sanso hosu o fumanai yo ni shite kudasai. Sanso hosu o fumanai yo ni shite kudasai. Depois de dizer isto, ele não suporta mais e falece. O sujeito então fica com aquelas últimas palavras do amigo na cabeça. Na missa de 7º dia do amigo, ele vai até a esposa do japonês e diz: Meus sentimentos, dona Fumika. O Fujiro, antes de falecer, me disse estas lindas palavras: Sansu hosu o fumanai yo nishite kudasai. Pode me traduzir? Pare de pisar na mangueira de oxigênio, por favor. Um marido estava passeando com sua esposa pela rua, quando a esposa se distancia do marido. Ela retorna e diz: Querido, você pode me dar uma moeda para eu dar para aquele cego ali na esquina? O marido olha desconfiado para a esquina e vê um sujeito sentado, todo maltrapilho e usando um par de óculos escuros. E o que ele disse? Pelo amor de Deus, minha bela senhora, você pode me dar uma moedinha? Ele te chamou de bela senhora? Sim, meu amor. Ele deve estar precisando muito.
Toma então a moeda. Este senhor com certeza é cego. Um amigo diz ao outro: Cara, eu não posso ouvir uma buzina que fico nervoso. Nossa, Augusto! Por que disso? É algum trauma de infância? Não, é que minha mulher fugiu com um motorista de caminhão. E toda vez que ouço uma buzina, acho que é ele trazendo ela de volta. Duas amigas cinquentonas conversam. Hoje eu estou furiosa. Por que, Camila? O que aconteceu? Você acredita que eu vi a minha filha e o namorado dando uns amassos na sala de casa? Sério? E aí? O que aconteceu? O namorado primeiro colocou as duas mãos nos seios dela. Até aí tudo bem. Eu tolero. Depois minha filha pegou no pingolim dele. Até aí tudo bem. Depois o namorado tirou toda a roupa. Até aí. Tudo bem também. Depois minha filha também tirou a roupa. Até aí tudo bem. Eu até tolero. Fizeram sexo na minha sala e em cima do meu sofá. Até aí tudo bem também. Mas, Camila? Se você é tão liberal assim e viu os dois fazendo sexo porque ficou tão nervosa? Não entendi. Você acredita que depois o garoto teve a pachorra de limpar o bingolim na minha cortina? Um sujeito entra no ônibus e se senta de frente a uma linda mulher usando uma mini saia. Ele olha para as pernas dela e percebe que, além disso, ela estava sem a calcinha. O senhor está olhando para minha gatinha? Sim, mas me desculpe, eu não resisti. Não tem problema. Olha, vou fazer com que a gatinha lhe mande um beijo, tá? Ela se mexe e a gatinha manda um beijo pro sujeito. O sujeito fica mais ouriçado e pergunta: A sua gatinha faz mais alguma coisa? Sim. Ela pode também piscar para você. Quer ver? E a gatinha da mulher pisca para o sujeito. Se você quiser, pode colocar 2 dedos na boca da minha gatinha. Nossa, vai me dizer que ela também sabe assobiar? Era uma cidade pacata do Velho Oeste, quando um sujeito chega montado num cavalo, o amarra em frente do saloon e entra. Ele bebe um uísque e logo sai dali. Percebe então que seu cavalo havia sido roubado e fica puto da cara. Ele então saca a arma e entra novamente no saloon, atirando para o alto e dizendo: Quem foi o desgraçado que roubou meu cavalo? O bar todo fica em silêncio. Tudo bem. Eu vou beber mais um uísque e sair. Se meu cavalo não estiver amarradinho no mesmo lugar que o deixei, vou fazer aqui o mesmo que fiz no Texas. Pediu então mais um uísque e bebeu, sob olhares curiosos dos frequentadores do bar. Ele então termina de beber, paga a conta e sai. Lá fora, ele encontra seu cavalo amarradinho no mesmo lugar que o havia deixado. Um outro sujeito sai do bar e pergunta, por curiosidade: O que o senhor fez no Texas? Voltei a pé para casa. Um homem vai ao médico com sua esposa e diz: Doutor, eu estou com um problema muito sério e o senhor precisa me ajudar. O que foi, meu senhor? É que todos os dias eu urino às 5 horas da manhã e faço cocô 1 hora depois. Eu não vejo mal nenhum nisso. Pelo contrário, é um sinal que seu organismo está reguladíssimo e funcionando perfeitamente. O problema, doutor, é que eu acordo às 8 horas da manhã. Um sujeito liga para seu plano de saúde e diz: Bom dia, eu queria marcar uma consulta com um cardiologista. Cardiologista? Deixa eu ver aqui. Ok, temos consulta disponível para daqui a 4 meses. 4 meses? E se eu falecer até lá? É só deixar avisado para alguém ligar aqui e desmarcar. Mamãe, já posso usar um sutiã? Não. Por favor, mamãe, deixa eu usar, vai. Não! Mas eu já tenho 17 anos, mamãe. Pare com esta conversa e se senta para tomar seu café, Rodrigo. Um casal estava deitado assistindo televisão quando a mulher diz bocejando: Boa noite, querido. Já vai dormir? Logo agora que eu ia abusar de você? Abusa, então. Pega uma cerveja e corta uns pedacinhos de queijo para mim? Um velhinho estava acamado e à beira da morte. A sua família se reúne no andar de baixo da casa e resolve fazer biscoitos. Do quarto, o velhinho sentiu um cheiro maravilhoso e chamou seu netinho ao quarto, pedindo para que ele buscasse alguns para ele.
O garoto vai então até a cozinha, mas volta sem nada nas mãos, dizendo: "A mamãe disse que os biscoitos são só para o velório." Dois amigos conversam na rua. Eu sou muito cismado, sabe? Mas por outro lado, tenho muita sorte. Veja só, eu nasci no dia 4 de abril às 4 horas da tarde. No meu aniversário de 44 anos, eu fui numa lotérica e comprei o bilhete de loteria número 44.444. Ganhei uma bolada de 4 milhões de dólares e em seguida fui ao Jockey Club e apostei tudo no cavalo número 4 do quarto páreo. Puxa, que história bacana! Mas e aí, quanto você ganhou depois? Perdi tudo. O cavalo chegou em quarto lugar. Um garotinho fala: "Antes eu apanhava na escola. Então o papai me colocou para fazer aulas de karatê, para que eu pudesse me defender. Agora eu apanho na escola e nas aulas de karatê." Felipe saiu para tomar umas com seus amigos e depois de beber todas e ficar bem alto, sentiu vontade de fazer amor. Como ele era fiel à sua esposa, voltou logo para casa. Quando ele entra na sua casa, sua esposa já estava dormindo, num sono bem profundo e com a boca aberta. Ele então pega uma aspirina e coloca na boca dela, que se assusta e acorda gritando: "Felipe, o que foi isso que você colocou na minha boca?" "Calma, Camila, é só uma aspirina." "Mas, Felipe, eu não estou com dor de cabeça nem nada." Era isso que eu queria ouvir. Preparem os bolsos para as melhores ofertas, porque o Piadas de Bolso não está só contando piadas agora, ele também está indicando ótimos produtos no Mercado Livre. Se você acha que as piadas contadas aqui são de cair o queixo, espera só até ver os preços. Clica aqui embaixo e veja o produto que estou recomendando neste vídeo antes que acabe, igual a minha paciência com piadas sem graça. Corre lá, porque rir é bom, mas economizar é melhor ainda. Um alto executivo que estava muito estressado segue as recomendações médicas e vai passar uma temporada numa fazenda. Quando ele chega lá, resolve ajudar nas atividades diárias para passar o seu tempo. O capataz da fazenda então diz a ele para espalhar um caminhão de esterco sobre o campo, preparando assim a terra para a próxima plantação de batatas. Em poucas horas, o executivo retorna dizendo ter acabado, e o capataz, vendo a rapidez com que o serviço foi feito, vai até o local para conferir. Chegando lá, o serviço estava correto e muito bem feito. Ele fica admirado com a rapidez do executivo e o parabeniza. Então ele leva o executivo num celeiro e pede para ele que separe as batatas que lá estavam entre pequenas, médias e grandes. O capataz então pensa: com a esperteza e rapidez dele, certamente ele acaba isso em 1 hora. Depois de 2 horas, o capataz retorna ao celeiro e vê o executivo com uma batata na mão e na sua frente 3 montinhos minúsculos. "Caramba! Como o senhor pode ser tão rápido em uma tarefa e lerdo na outra? É que para espalhar merda eu sou bom, mas para tomar decisões..." Um cara entra com um cachorro numa loja e um sujeito que estava lá diz que o cachorro era muito bonito. O cara, sem perder tempo, diz ao sujeito: "Quer ver uma coisa? Coloca a mão no focinho dele para você ver." O sujeito então coloca a mão no focinho do cachorro e ele não fez nada. "Ué, já coloquei e não aconteceu nada. Por que você me fez fazer isso?" "É que eu achei este cachorro no meio da rua e não sabia se ele mordia." Um sujeito entra numa galeria de arte e aprecia o trabalho artístico do pintor José da Cunha. Ele então gosta muito de um quadro e diz que vai levá-lo. José da Cunha disse ao sujeito que ele iria gostar muito daquele quadro em sua casa, pois o mesmo lhe custou 9 anos da sua vida. "Caramba, 9 anos? Deve ter dado muito trabalho, então." "Se deu. Foi um dia para pintar e o resto para vendê-lo." Num vagão de trem, um anãozinho começa a escorregar no banco e um sujeito, para mostrar que era solidário, coloca o anão de volta no lugar. O anão volta a escorregar pelo banco do trem e o mesmo sujeito o coloca no lugar novamente. A situação então se repete pela 5ª vez e o sujeito, já irritado com o anão, fala: "Carambola!
será que você não consegue ficar sentado sem se mexer? Meu amigo, estou tentando desembarcar às 5 estações e o senhor não deixa. 5 escoteiros vão na reunião semanal do grupo e comunicam a seu chefe que haviam feito uma boa ação naquela tarde, que foi ajudar uma velhinha a atravessar a rua. O chefe do grupo fica todo orgulhoso e então pergunta: mas foram necessários 5 pessoas para ajudar uma velhinha a atravessar uma rua? Claro, chefe. A velhinha não queria atravessar de jeito nenhum. Um sujeito bate na porta de uma casa e diz: bom dia, o senhor não quer contribuir com a casa dos idosos hoje? Claro, 1 minuto que vou buscar minha sogra. 2 amigos estavam consertando a cerca de uma fazenda quando um deles sente falta de um martelo. Virche, eu acho que deixei o martelo no último mourão que arrumamos, a uns 4 quilômetros daqui. Pode ir lá dar uma olhada? Depois de 1 hora, o amigo volta todo suado e ofegante, dizendo: está lá mesmo. Pode ir buscar sem medo. 2 sujeitos saem de um cassino em Las Vegas. Um estava completamente pelado e o outro só de cuecas. O que estava nu diz ao outro: cara, como eu admiro esta sua postura de saber a hora de parar. Um louco vai até um bar e pede uma coca em lata. O balconista então pega a coca e dá para ele, que logo em seguida tira um abridor de latas do bolso e começa a abrir a lata. Inconformado com aquilo, o balconista fala: ei, não sabe para que serve esta argolinha em cima da lata? Claro que sei. Para quem esquece de trazer um abridor, certo? Um sujeito vai até uma aldeia de índios e fica sabendo que um deles possuía uma memória incrível. Ele vai até o índio e pergunta: você se lembra o que você comeu no dia 10 de agosto de 1965? Eu comi ovos. O sujeito fica cismado com aquilo, mas como o índio apenas respondia uma pergunta por pessoa, ficou quieto. Depois de 15 anos, o mesmo sujeito andando pelas ruas da cidade encontrou o índio, sentado na calçada, pedindo uma moeda, fica surpreso e diz: mas como? Frito. Um sujeito vai ao médico e logo diz: doutor, já vou falando. Antes de vir aqui eu passei numa farmácia. Ah, é? E qual foi a besteira que eles te falaram lá? Disseram que era para eu procurar um médico. No sertão do estado, o jegue do sujeito empaca e não havia nada que fazia o bicho se mover. Um veterinário que estava voltando de uma visita a uma fazenda da região passa por ali e vê a situação do sujeito e se compadece com aquilo. Ele então coloca sua maletinha no chão, tira uma seringa e aplica uma injeção no jegue, que sai correndo como um carro de Fórmula 1. O sujeito fica admirado com aquilo e pergunta para o veterinário: nossa, quanto custa esta injeção? $10. Carambola! Me aplica logo 2 então, que eu preciso alcançar o jegue. Um paciente vai ao médico e diz que tinha um problema muito sério. Ele disse que peidava o dia todo, mas os seus peidos não faziam barulho e muito menos tinham cheiro. O médico o examinou e receitou um xarope para que ele tomasse de 6 em 6 horas por 1 semana. O sujeito passa numa farmácia, compra o xarope e vai para casa. Ele começa a tomar o xarope de acordo com o que o médico lhe disse, e depois de 1 semana, retorna ao médico e diz que o xarope não havia feito nenhum efeito, pelo contrário, disse que os seus peidos, além de não pararem, agora estavam fedidos. O médico sorriu para ele e disse: que nada, curei o seu olfato, agora vamos ver se curamos o seu ouvido. Uma mulher estava numa estação aguardando o seu trem para viajar ao interior, quando deu nela uma vontade louca de mijar. Ela vai até o banheiro da estação para fazer xixi, e quando retorna, o seu trem já havia chegado e partido. Ela então começa a chorar, e um mineirinho que estava ali por perto vendo aquilo, vai até a mulher e pergunta: por que você está chorando? É que eu fui no banheiro mijar, e o trem partiu. Mas você já não nasceu com o trem partido?
Um cara convence a garota mais bonita do bairro a sair com ele. Ele vai até a casa dela, para o carro na porta e dá um toque na buzina avisando que havia chegado. Ela vai até o carro e, quando vai colocar o cinto de segurança, solta um peido bem alto e fedido dentro do carro. Ela fica toda envergonhada e fala para o sujeito que aquilo fique entre eles dois. O cara abre os vidros do carro e fala: "Não sei não. Eu prefiro que se espalhe um pouco." Um mineirinho, bem raquítico e muito tímido, entra no ônibus para ir até uma cidadezinha do interior de Minas Gerais e percebe que seu companheiro de poltrona era um brutamontes de 2 metros de altura e com cara de poucos amigos. O ônibus começa a viagem e o cara do lado do mineirinho cai no sono. Ele fica muito enjoado com as curvas da estrada. O mineirinho então vomitou toda a janta no peito do sujeito ao lado, que apesar de tudo não acordou. Quando o ônibus chega na cidadezinha, o sujeito acorda e coloca a mão no peito, que estava todo melecado. Ele olha enfurecido para o mineirinho, que prontamente diz: "Você me orou?" "Mamãe? Mamãe? Por acaso a bunda da gente fica amarrotada?" "Claro que não, minha filha. Quem te disse isso?" "Ninguém me disse. É que eu ouvi o papai dizendo pro Nestor que hoje à noite ia passar o ferro na bunda da nossa empregada." Dentro de uma geladeira, a garrafa de vinho estava fazendo piadas com o litro de leite. "Seu branquelo azedo, por que você não pega um solzinho e fica bonitão como eu, hein? Fique sabendo que sol faz bem e nos dá vitamina D." O leite era realmente muito branco, mas mesmo assim falou: "Olha só quem fala, logo você que ferra com a saúde de todos, causa cirrose, ataca o fígado, dá gastrite, embriaga as pessoas e causa até morte no trânsito. Pode ser sim, seu leite branco. Mas tem uma coisa que nenhum de nós pode negar." "Ah, é? Pode me dizer o que é então?" "Minha mãe é uma uva." Preparem os bolsos para as melhores ofertas, porque o Piadas de Bolso não está só contando piadas agora, ele também está indicando ótimos produtos no Mercado Livre. Se você acha que as piadas contadas aqui são de cair o queixo, espera só até ver os preços. Clica aqui embaixo e veja o produto que estou recomendando neste vídeo antes que acabe, igual a minha paciência com piadas sem graça. Corre lá, porque rir é bom, mas economizar é melhor ainda. Dentro de um ônibus lotado, uma mulher fica brava com um passageiro e logo diz: "O senhor quer fazer o favor de tirar este volume de perto de mim?" "Calma, minha senhora. Não é nada que a senhora está pensando. Este volume é um pacote de dinheiro. É que eu recebi meu salário hoje em espécie, enrolei-o todo e coloquei-o no meu bolso." "Meu senhor, então você deve ser um funcionário exemplar, porque o seu salário dobrou desde que embarcou no ônibus." Um homem entra no quarto do seu filho para lhe desejar boa noite e percebe que o menino estava tendo um pesadelo. O pai o acorda e pergunta-lhe se ele estava bem. O moleque fala que estava assustado porque havia sonhado que uma das suas tias, a tia Filomena, havia morrido. O pai lhe garante que a tia Filomena estava bem, o sossega e o coloca de volta na cama. No dia seguinte, recebem a notícia que a tia Filomena havia falecido. Depois de 10 dias, o pai entra no quarto do menino para dar boa noite e percebe que ele estava tendo um pesadelo de novo. O pai o acorda e pergunta a ele se estava tudo em ordem. O menino mais uma vez disse que estava assustado, pois havia sonhado que seu avô Bernardo havia morrido. O pai fala que o vovô estava bem e o coloca para dormir na cama de novo. No dia seguinte, recebem uma ligação e o vovô Bernardo havia falecido. Depois de uns 20 dias, o pai entra no quarto do menino e percebe que ele estava tendo um pesadelo novamente. Ele o acordou e o pai torna-lhe a perguntar se estava tudo bem. O menino diz que ficou muito assustado, pois estava sonhando que seu pai havia morrido. O pai garante ao filho que está bem e nada de mal vai acontecer a ele. No dia seguinte, ele sai de casa para o trabalho com o maior cuidado do mundo, dirige bem devagar para evitar uma colisão, não come nada com medo de sua comida ter sido envenenada e evita falar com seus amigos com medo de ser assassinado. Ele então volta para casa.
e vê o leiteiro caído e morto na varanda. Uma repórter vai até um certo país para fazer uma entrevista e percebe que há 10 anos atrás, as mulheres andavam atrás dos maridos em sinal de respeito, mas naquele dia, as mulheres estavam andando cerca de 10 metros à frente dos maridos. Isto era uma vitória incrível do movimento feminista daquele país. A repórter então faz uma entrevista com uma das mulheres e pergunta-lhe se ela também achava uma vitória o fato das mulheres agora andarem na frente dos maridos. Não foi uma vitória, não. Os maridos que mandam a gente andar na frente deles. Mas isto é sensacional! Finalmente, os homens admitiram a importância das suas mulheres. Me conta mais. Quando começou esta onda dos homens pedirem para vocês andarem na frente? Desde que começou a onda de minas terrestres aqui. Um oficial do exército é informado que a mãe de um dos seus soldados havia falecido, mas não sabia como dar a notícia para ele. Após pensar muito, teve uma ideia sensacional. Chamou a sua tropa e os alinhou dizendo: quem tiver a mãe ainda viva, dê um passo à frente. Quando o soldado dá um passo à frente, o oficial vai até ele e diz: você não. Apenas os que têm a mãe ainda viva. O maior hipnotizador do mundo estava fazendo um tour de 3 dias num teatro do Brasil, com todos os ingressos vendidos nos dias de apresentação. No primeiro dia, ele entra no palco e diz: chorem, e todos na plateia começam a chorar. Na segunda noite de apresentação, ele entra no palco e diz: riam, e todos na plateia começam a rir sem parar. No terceiro dia, ele tropeça no palco na sua entrada e diz: merda! 3 amigos, João, Pedro e Gustavo, trabalhavam num prédio, no 60º andar, e quando chegam para trabalhar num determinado dia, percebem que não havia energia elétrica e os geradores estavam parados. Como tinham muita coisa para fazer naquele dia, teriam que subir todos os andares pelas escadas. Pedro teve uma ideia e falou: podemos nos distrair durante a subida e assim nem percebemos o tanto que teremos que caminhar. A proposta é a seguinte: nos 20 primeiros andares, o João, que gosta de contar piadas, conta umas pra gente e a gente sobe dando risadas. Do 20º ao 40º, eu que conheço muitas histórias românticas, conto umas pra vocês e com isso vamos nos distraindo na subida. E finalmente, nos 20 últimos andares, o Gustavo, que gosta de histórias tristes, conta umas pra gente se distrair. O que acham? Os 3 concordam com a ideia do Pedro e começam a subir as escadas. João então conta umas piadas para os 2 amigos que riem tanto a ponto de não perceberem que chegaram no 20º andar. A partir dali, Pedro começa a contar suas histórias românticas e todos ficam entretidos, a ponto de não perceberem que já estavam no 40º andar do prédio. Daquele ponto em diante, a distração era por conta do Gustavo, que ia contar uma série de histórias tristes aos 2 amigos. Ele então diz: vamos lá, pessoal. Eu tenho uma história bem triste para contar. Os outros 2 ficam muito curiosos e perguntam: conta logo pra gente, Gustavo. Esquecemos de pegar as chaves do escritório, lá embaixo na portaria do prédio. Joãozinho chega pro seu amigo Pedrinho e fala: Pedrinho, eu descobri que todos os adultos têm um segredo e a gente pode se aproveitar disso. Como assim? Pergunta Pedrinho. Fácil. Vou te explicar. É só chegar pro adulto e dizer: eu sei de toda a verdade. Quando a gente diz isso, eles dão dinheiro e doces pra gente. Joãozinho ficou empolgado com aquilo e quando chega em casa, coloca a ideia em prática. Chega para sua mãe e diz: mamãe, eu já sei de toda a verdade. A mãe do garoto ficou branca e logo lhe deu $100 dizendo: pelo amor de Deus, meu filho, não diga nada ao seu pai. Joãozinho ficou muito alegre e não via a hora de seu pai chegar do trabalho. Quando dá umas 7 horas, o pai dele chega em casa e Joãozinho vai abrir a porta falando: pai, eu já sei de toda a verdade. O pai fica desesperado e dá $100 pro moleque dizendo: meu filho, não diz nada pra sua mãe, tá? O moleque então vai pra cama pensando numa maneira de ficar rico com aquilo. E no dia seguinte sai na rua para colocar o plano em ação.
Ele vê o carteiro numa esquina, vai até lá e diz: "Eu já sei de toda a verdade." O carteiro derruba a bolsa de cartas no chão, se ajoelha e grita: "Meu filho, vem aqui e dá um abraço no papai." Era uma noite especial, pois o pianista iria fazer seu primeiro recital no teatro. A casa estava lotada e o pianista entra e começa a tocar. O pianista era tão ruim que aos poucos o teatro vai se esvaziando até que fica apenas um sujeito na plateia. O pianista acaba o recital, vai até o sujeito e diz: "Eu gostaria de lhe agradecer por ter ficado e apreciado minha música até o final. Tudo bem, agora me ajuda a encontrar minhas muletas." Um garoto de 17 anos vai a uma festa e avista uma garota pela qual ele estava apaixonado, mas devido à sua timidez, nunca chegou perto dela. Os amigos resolvem então dar uma ajuda para o rapaz. Vai até ela e diga alguma coisa. Mas o que eu falo? Horas. Qualquer coisa. O importante é começar um assunto. Ele então vai atrás da garota, até que ela entrou no banheiro e ele ficou na porta esperando ela sair para puxar um assunto. A menina então sai do banheiro e ele olha novamente para os colegas perguntando: "O que eu digo agora?" "Diga qualquer coisa, rápido." Ele então vai até a garota e diz: "Cagou?" Dois amigos, após muitos anos sem se verem, se encontram e um pergunta para o outro: "Que bom te ver, Osvaldo. Me falaram que você havia se casado." "É verdade, Amaral. E olha, já tenho até 2 filhas." "Puxa, que legal. E como é o nome delas?" "A menina mais nova se chama Coristina e a mais velha, Novalgina." "E você, Amaral, já tem filhos também?" "Claro que sim, amigo. Tem uma menina também que se chama Maria." "Maria? Mas isso é nome de bolacha, pô!" Uma mulher grávida acorda num sábado e diz ao seu marido que estava com vontade de comer caranguejos, mas era para ele não se preocupar porque era apenas um desejo e logo passava. O marido disse que isso não era problema. E como era um sábado, ele iria pegar o carro da família, ir até a praia e comprava os caranguejos para ela. Ele então desce pelo elevador do prédio, pega o carro e vai até a praia para comprá-los. Quando ele chega lá, resolve passar na padaria para comprar um maço de cigarros e então encontra uma antiga namorada. Ficam tão animados que resolvem tomar uma cerveja juntos. Tomam várias cervejas, trocam beijinhos, sorrisos e acabam indo para um motel. Fizeram de tudo por lá. O marido acaba pegando no sono e só acorda domingo pela manhã. Quando ele acorda, dá um pulo da cama e pensa: "Caramba, me esqueci dos caranguejos." Ele então se despede da antiga namorada e sai desesperado para procurar e comprar os caranguejos, pensando na desculpa que iria dar para a esposa devido à sua demora. Ele no carro pensa. Não consegue uma boa desculpa e decide então contar toda a verdade para a esposa. Ele encontra os caranguejos, os compra e o vendedor os coloca numa sacola de plástico. Quando o marido chega em casa, pega o elevador e tenta mais uma vez pensar numa boa desculpa, mas nada lhe vem em mente. Ele sai do elevador e tropeça num vaso. O saco plástico cai no chão, se abre e os caranguejos se espalham pelo hall, começando a andar sem rumo de um lado para o outro. A esposa ouve o barulho e, preocupada com o desaparecimento do marido, abre a porta do apartamento e o vê agachado, tocando os bichinhos e gritando: "Vamos entrando, meus amiguinhos! Demoramos, mas chegamos!" Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito.